Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se fazer presente por meio dessa palavra e falar conosco. Vamos lá? Sempre por intermédio da sua palavra. Vamos lá para mais uma conversa, para uma breve reflexão. O texto hoje que nós vamos fazer a leitura encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo segundo o autor, evangelista e guerreiro Marcos, capítulo 10. Quero ler com vocês a partir do verso 23, para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Diz assim: Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Os discípulos o admiraram de suas palavras, mas Jesus disse outra vez: filhos, entrar no reino de Deus é muito difícil. É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Perplexos, os discípulos perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus olhou atentamente para eles e respondeu: para as pessoas isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Mas não para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a falar: Deixamos tudo para segui-lo. Jesus respondeu: eu lhes garanto que todos que deixaram casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos e propriedades por minha causa e por causa das boas novas, receberão em troca neste mundo 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades com perseguição, e no mundo futuro terão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros. Glória a Deus por essa palavra, irmãos. Eu creio que essa palavra conta um pouco da história ou do processo que um discípulo enfrenta. E justamente uma palavra verdadeira vinda do Mestre, abrindo claramente, falando abertamente aos discípulos sobre dificuldade, irmãos. Vemos um evangelho de açúcar sendo pregado, vemos um evangelho, uma graça barata sendo pregada, que não requer esforço da nossa parte, que não requer renúncia e que não requer sacrifícios, para que venhamos a conquistar o reino dos céus. E o Senhor Jesus dá uma palavra totalmente diferente, irmãos, visto que ele está pregando logo depois do jovem rico. Lembra do jovem rico? Aquele que falou para o mestre, falou: mestre, eu já tenho feito todas as coisas, o que mais preciso fazer para herdar o reino de Deus? Ele fala: vai, vende tudo que você tem e depois volta e segue-me. E ele saiu triste. É a história, irmão, de uma pessoa, a única pessoa na Bíblia que encontra com Jesus e saiu mais triste do que encontrou, porque não conseguiu abrir mão daquilo que ocupava o seu coração. Vamos, pensando nisso, fazer as aplicações pertinentes a esse texto. Começa falando assim, ó: Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Perceba que Jesus olhou para todo mundo, olhou ao redor. As multidões seguiam o Senhor Jesus, mas ele falou aos discípulos. Queria confirmar, queria que os discípulos soubessem aonde eles estavam entrando. Jesus, irmão, mesmo que no começo ele fale para nós sobre a promessa, depois ele não vai nos eximir da dificuldade nem de nós sabermos aonde nós estamos entrando. Eu confesso que no meu chamado, quando eu ouvi as promessas em primeira mão, eu fiquei muito empolgado, e não sabia de fato, mas o Senhor ele fez questão de me falar. Ele foi falando devagarzinho, me preparando, mas chegou um momento em que ele me chamou a renunciar a algumas coisas que eu precisava abrir mão para viver as promessas. Depois dele plantar no meu coração e me fazer apaixonar por o projeto, pelas obras que ele colocou na minha mão, ele veio carinhosamente aqui como os discípulos. Ele falou de forma carinhosa, irmãos, e nós vamos perceber. Mas o que ele quis dizer para os discípulos é que justamente na zona de conforto é onde mora o perigo do chamado. Olha o que ele fala assim: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. E ele está falando de uma classe, logicamente, que é dos ricos, irmãos. Não está dizendo que é impossível.
Está dizendo que é difícil. Por quê? Os ricos são aqueles que são apegados nas coisas desse mundo, mas não são só os ricos. Hoje tem muitas pessoas apegadas, por exemplo, nas promessas, apegado mais no seu marido, e lá na frente ele vai falar, tem pessoas apegadas mais à sua família, apegado ao trabalho, apegado à própria religião, irmão. Sabe por quê? Porque acaba de uma maneira ou de outra eliminando ali a dor do coração com alguma ocupação. Mas a verdade é que na zona de conforto, meu irmão, é aonde mora o perigo. Em Lucas capítulo 9, no versículo 58, quando ele fala ali sobre o chamado, e ele fala para 3 tipos de pessoas, ele fala sobre o conforto. E eu selecionei a um que decidiu falar para o Senhor Jesus. Ele olhou, o Senhor estava passando, ele falou, eu seguirei aonde o Senhor foi. E olha o que o Senhor responde, Lucas 9, 58. Mas Jesus respondeu, eu não possuo nenhum lugar para encostar a cabeça. As raposas têm covas para morar, e os pássaros têm ninho, porém o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça aqui na terra. O que Jesus estava falando, irmão, é que seguir ele denota ou demanda de nós justamente abrir mão até mesmo da própria zona de conforto. Os outros 3 tipos de chamado fala sobre família, fala sobre prioridades, mas eu separei somente a zona de conforto porque é o que ele está falando. Eu creio que eu estou pregando aqui para pessoas que encontraram um lugar de repouso, encontraram um lugar de descanso, encontraram ali numa caminhada com o próprio Senhor Jesus até mesmo uma maneira de ficar um pouco confortável. Eu quero te falar, meu irmão, a zona de conforto é aonde mora o perigo. Olha o que a palavra fala. Os discípulos se admiraram de suas palavras, mas Jesus disse outra vez, filhos, entrar no reino de Deus é muito difícil. E agora ele excluiu, falou para todo mundo, não falou só dos ricos. Mas Jesus faz, sabe mesmo, questão, irmão, que saibamos que em meio às dificuldades, ainda somos filhos amados. Dessa vez ele chamou os discípulos de filhos. Olha o que ele fala assim, filhos, entrar no reino de Deus é muito difícil. Ele falou de uma forma carinhosa, mas ele não eximiu os discípulos de entrar, da responsabilidade de enfrentar a dificuldade, irmão. Tem muita gente que tem sonhado, mas pouca gente que tem levantado e corrido atrás do sonho. Tem muita gente que fala que perdoa, mas o difícil é amar o que não foi perdoado. Olha, é muito fácil confiar, meu irmão, muito mais fácil ainda é perder a confiança. Difícil é recuperar a confiança. Difícil é lutar para que a pessoa a qual você quebrou a confiança venha confiar em você novamente. É muito difícil. É difícil, irmão, mas Jesus faz mesmo questão que nós sabemos. Ele faz questão que nós sabemos que mesmo a dificuldade ainda continuamos sendo filhos. E filhos amados do Pai. Eu gosto de um texto a qual o próprio João escreve nas suas epístolas final, um versículo, na verdade, 1 João capítulo 3, versículo 1, ele fala, vejam como é grande o amor do nosso Pai, pois ele permite que nós somos chamados filhos de Deus, o que realmente nós somos. Entretanto, visto que tanta gente não conhece a Deus, não compreende que nós somos os seus filhos. E é justamente ali onde ele vai começar a elaborar o texto, falando que maior é o que está em nós do que maior é o que está no mundo, irmão. Por quê? Porque as dores do mundo nós já podemos suportar, mas o Pai, ele derrama o seu amor para que nós venhamos, através do seu amor, conseguir a força necessária para enfrentar essas dificuldades, que não vão ser poucas, irmãos. Olha o que ele fala assim, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. E aqui ele volta a falar do rico, e ele está colocando justamente aqueles que são opostos, irmãos. Por quê? Eu gosto de um texto a qual o Senhor fala ali no capítulo 3 para alguma das igrejas, eu não me lembro qual, mas ele fala, você pensa que é rico, que é abençoado e que anda bem vestido, enquanto você está pobre, cego e nu. Por quê? Porque a pessoa que está rica, irmão, ela pensa que já tem tudo. Ela crê que já tem a bênção de Deus simplesmente por ser rica, simplesmente por ter aquilo que sonhou.
Então ela não consegue enxergar Deus, e o Senhor vem usar aqui de uma hipérbole. Aqui não tem tipificação nenhuma, não tem nada. O que é uma hipérbole? É uma linguagem que oferece um certo tipo de exagero. Como é difícil um camelo passar dentro de uma agulha, realmente, irmãos? É praticamente impossível. E ele está usando desse hiperbolismo para mostrar para os discípulos que o rico, que fala justamente daquelas pessoas, meu irmão, que se atraiu pelas coisas do mundo, se distraiu no caminho, alcançar a salvação. E o Senhor quer eliminar do meio do nosso caminho, antes de nos conceder aquilo que nós queremos, antes de tudo, que nós venhamos a focar nele, buscar primeiro o reino de Deus, irmão. Para quê? Para que nós não venhamos a nos distrair. Irmão, um homem, uma mulher de Deus, obrigatoriamente, ele vai ter que entender a linguagem do desapego que o Senhor está tentando falar sobre essa mensagem. É muito difícil, irmão, se desapegar de algumas coisas, mas não é impossível. Com a ajuda de Deus nós podemos. E desapego, não quero falar que você vai deixar de amar aquilo que você tem orado, não é isso não, irmão. Mas é colocar o Senhor em primeiro lugar. Paulo fala, e ele traz essa mesma mensagem, só que agora para o casamento. Os irmãos da igreja de Corinto, principalmente as irmãzinhas que queriam casar rápido. Olha o que Paulo fala, 1 Coríntios 7,35. Digo-lhe isto para ajudá-lo, e não para impedi-los de casar. Quero que façam tudo quando vem ajudá-los a melhor servir ao Senhor, tendo o mínimo possível de outras coisas para distrair a sua atenção e consagrar-se plenamente ao Senhor. Irmãos, dinheiro, relacionamentos e outras coisas, até mesmo com o trabalho, mas primeiro o dinheiro e o relacionamento são duas coisas que nos roubam da presença. Nos distrai, irmão. Nós começamos a achar que aquilo é o propósito. Não, irmão. O propósito é se parecer com Jesus. A consequência do propósito é ter um bom casamento. A consequência do propósito, por exemplo, se Deus vê que o dinheiro não vai roubar o seu coração, é até mesmo que ele engrandeça o seu nome e fazer rico. Embora o Senhor não... Aqui, quando ele andou em vida terrena, foi um carpinteiro, irmão, e não teve muitas posses, como ele fala, o filho do homem não tem nem casa, nem um travesseiro para recostar a cabeça. Ele enriqueceu homens, como por exemplo, os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Salmo 62:10 fala que se as suas riquezas aumentarem, não ponhais nela o coração. Então o que é errado, irmão Alisson? Não é eu ser rico, é a riqueza me ter, irmão, e controlar, que era o caso daquele jovem rico. E nós precisamos entender isso, porque, olha, como os discípulos ficaram, como muitos ficam quando o Senhor começa a dar essas palavras difíceis, querendo arrancar o ídolo do coração, perplexos. Os discípulos perguntaram, então quem pode ser salvo? Porque nós temos vontade de casar, Senhor, queremos ter um dinheirinho na conta para pagar as dívidas, não é verdade, irmão? Irmão, a nossa incapacidade nessa caminhada, ela será perceptível. E era isso que o Senhor estava querendo falar. A nossa incapacidade, irmão, de nós produzirmos salvação, seja para nós ou para qualquer outra pessoa, ou qualquer outra coisa, para conseguir, será de fato impossível, irmão. Será de fato impossível. Olha, Jeremias 10:23 diz o seguinte: ó Senhor, eu sei que o homem é incapaz de traçar o rumo da sua vida. Eu sei que o homem não pode planejar o seu futuro. Porque, irmão, sem o Senhor é impossível. Agora, para o Senhor tudo é possível. Irmão, se tiver nos planos do Senhor que você seja rico, você vai ser. Se tiver, minha irmã, nos planos que você tenha um bom marido, independente se você não quiser, você vai ter um bom marido. Agora nós precisamos voltar e colocar o nosso coração nele. E olha o que o Senhor responde. Jesus olhou atentamente para eles. Atentamente é porque o Jesus presta atenção em tudo que nós queremos. Ele entendeu, ele sabe e respondeu: para as pessoas isso é impossível, mas não para Deus. Está entendendo que ele está querendo colocar, aonde ele quer colocar Deus? Para Deus tudo é possível. Então tudo é possível desde que esteja de acordo com o propósito de Deus para a sua vida. Algumas pessoas oram, o Tiago fala, orais e pedis e não recebeis porque pedis para o seu próprio deleite. Então tem crente que acredita em Deus, irmão. Olha, tudo é possível que crê? É. Então tem crente que ora e não recebe, conforme Tiago está falando, irmão. E por que não recebe?
Porque, irmão, é só Deus dar a bênção que a pessoa vai virar. Nesse momento, meu irmão, nós percebemos que não podemos fazer nada a respeito de nós mesmos, que nós não podemos fazer nada sem Ele. Nada. João 15:5. Sem mim, nada podeis fazer. Eu quero repetir. Sem mim, nada podeis fazer. E olha o que vai acontecer. Então Pedro começou a falar: deixamos tudo para segui-lo. E aí nesse momento, porque esse é o momento do processo do discípulo, irmão, nós começamos a cobrar: Senhor, eu deixei, que conversa é essa que o Senhor está dizendo aqui? Eu estava pensando que a minha família ia ser salva. Tinha uma sogra lá que estava com febre, meu irmão, em Marcos capítulo 2, Jesus foi até lá e curou. A primeira que Jesus curou de Pedro foi a sogra. E eu sei que pode parecer uma piada, mas era porque ele precisava limar Pedro, irmão. Ele precisava trabalhar o coração daquele homem, irmão. Então, no processo, nós vamos colocar numa posição, irmão, uma hora de cobrar a Deus. E isso vai ser inevitável. Eu mesmo já cobrei o Senhor. Irmão, e depois eu fiquei envergonhado. Fiquei envergonhado, porque o Senhor... Mas ele quer que nós venhamos, irmão, a colocar as cartas na mesa. Sabe, e não confunda a humildade com fraqueza nesse momento, irmão. Sabe, colocar as cartas na mesa é falar para o Senhor me prometeu algo. O Senhor disse, e agora o Senhor está com outro papo, porque parece que é um balde de água fria, irmão. Parece. Olha o que diz em Mateus capítulo 11, versículo 3. O Senhor é realmente aquele que nós esperamos ou devemos continuar esperando algum outro? Sabe quem que é esse, irmão? João Batista, aquele que disse que Jesus era o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que disse para os seus discípulos, depois dos discípulos questionarem ele sobre justamente os discípulos dele, como Pedro, João e Tiago, começarem a seguir Jesus com ciúme. E ele fala em João 3,30, é necessário que eu diminua e que eu cresça. E ele mandou os discípulos agora, por quê, meu irmão? Porque estava numa situação de prisão, a circunstância mudou. A circunstância já não era tão mais favorável. Então, quando a circunstância começa a ficar difícil, a gente começa a colocar: o Senhor é realmente aquele que nós estamos esperando? Ou devemos esperar? Olha, Pedro, deixamos tudo para te seguir. Não é verdade, irmão? Começa a ficar complicado. Nós começamos a perceber que entramos nessa parte. Mas Jesus, como sempre, na sua bondade, no seu cuidado, Ele é o Rei, Ele é o Senhor, meu irmão. Ele fala, Jesus respondeu: eu lhes garanto, a sensação de segurança é Deus por perto, irmão. Eu lhes garanto que todos que deixaram casa, irmãos, mãe, pai, filhos ou propriedades por minha causa, por causa das boas novas, Jesus está dando uma garantia, irmão. Eu quero repetir porque eu creio que alguém precisa ouvir isso aqui. Jesus está dando uma garantia. A própria palavra nos garante, irmão. Olha, e aqui ele não está colocando só mais os ricos, ele está colocando propriedade, pai, mãe, filhos, irmãos, irmãs, está colocando a casa, está colocando tudo, irmão. Praticamente a sua vida. O que ele está falando assim, aquele que deixar a vida por mim, eu garanto. Então a palavra garante. A palavra garante, irmão. E o que ela garante? Eu gosto, irmão, de Salmos. Vamos ler os Salmos da palavra 119, versículo 89. O que o salmista Davi entendeu na sua jornada com Deus. Olha o que a palavra fala. A sua palavra, ó Senhor, permanece para sempre, firmada no céu. No céu não há mentira. No céu, quem comanda é o Todo-Poderoso Deus. A palavra dele está para sempre firmada no céu. E essa palavra vai de encontro a algum coração que está em dificuldade de entender que o Senhor garante. Êxodo 33, versículo 14. Eu mesmo irei com vocês e lhe darei vitória, ou lhe darei descanso. E o que a palavra continua falando assim, ó, receberão. Receba, irmão. Receba, meu irmão. Em troca, nesse mundo, tá falando desse momento agora, irmão. É para agora. Então, quando é que nós devemos agir, Alisson? Não devemos procrastinar.
Recebemos a palavra e colocamos em ação. Ele fala: receberão em troca neste mundo 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades, com perseguição. Vai vir uma perseguiçãozinha, meu irmão, para te dar uma lapidada. Eu sei que algumas pessoas, isso não pode não parecer engraçado, irmão, e por muitas vezes não é engraçado mesmo. Eu não acho engraçado. O meu sorriso, às vezes, é de nervosismo. É porque eu entreguei e passei por isso, e é por isso que eu tô rindo. Fala assim, ó, e no mundo futuro terão a vida eterna. Tá falando depois que nós atravessarmos pro outro lado, irmão. Então o cordeiro tem a recompensa, pequeno rebanho, não tenha medo, para o seu sacrifício. E o que é o sacrifício? É a renúncia, é se colocar no caminho. Muitas vezes nós vamos ter que nos separar, irmão. Por quê? Porque o perigo às vezes está dentro da nossa casa, o perigo às vezes está dentro da nossa igreja, o perigo às vezes está dentro do nosso trabalho, o perigo às vezes está justamente naquilo que é o nosso próprio sonho. O nosso próprio sonho, irmão. Eu estou pregando aqui para pessoas que estão com dificuldade de seguir o caminho. Eu estou pregando aqui para pessoas que estão com extrema dificuldade de obedecer às ordens do mestre. Você acha mesmo que o mestre vai deixar aquilo que ele mesmo colocou no seu coração e tudo aquilo que você se importa perecer, irmão? Olha, lá prometendo. Você acha que no meio dessa família aqui não ia estar a família de Pedro e os discípulos? Você crê nisso? Você crê que o mestre é ruim? Eu não creio, irmão. Não é em vão o trabalho. Só que a gente precisa crer e colocar ele em primeiro lugar. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus queridos irmãos, já que é certa a vitória futura, sejam fortes e firmes, sempre dedicados ao trabalho do Senhor, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é em vão ou é inútil. Agora, o que estava acontecendo com os discípulos? Eles estavam sendo provados, estavam vivendo o período da escassez do pouco, deixaram a família, irmão. O pobre, rico, deveria deixar o dinheiro dele vender. Irmão, eu tenho convicção que se ele tivesse ofertado para os pobres do jeito que Jesus tinha falado, porque tomava o coração dele, era 100 vezes mais aquilo que ele tinha, irmão, mas tomava conta do coração. Essa palavra vem na sequência. Na sequência, eu tenho convicção disso. Por quê? Mateus 25, versículo 23, seja fiel no pouco, porque no muito eu lhe colocarei. Então eu estou pregando aqui para pessoas que estão com dificuldade de entregar verdadeiramente. Seja fiel com pouca esperança, seja fiel com poucos recursos, seja fiel mesmo com pouca fé, seja fiel com pouca vontade, porque isso tudo que eu estou dizendo para você vai transbordar. O Senhor lhe colocará no muito. E a pergunta é, quando? Espera em Deus, porque ele fala contudo, e contudo é uma preposição justamente que chega a uma conclusão de um raciocínio. Muitos primeiros serão os últimos, e os últimos primeiros serão os primeiros. Não está dizendo que tem uma ordem lógica. O que o Senhor está fazendo, meu irmão, embaralhando. Você já viu que o irmãozinho na igreja chega às vezes, sabe, cheio do manto, e já entrega a vida para Jesus e começa a crescer e prosperar, enquanto tem irmão crente que está lá 15 anos, irmão, e não teve as experiências que aquele irmãozinho teve? Porque, meu irmão, muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão primeiros. Serão todos? Não, muitos ou poucos. Quem decide, irmão? É Ele. O Senhor é o dono do tempo. Eu quero repetir, o Senhor é o dono do tempo. Agora o tempo pertence ao Senhor, meu irmão. Então acalma o coração. Acalma, meu irmão. Entrega verdadeiramente para o Senhor esse chamado aí. Coloca, sabe, a mão na massa. Pega a pá, começa a cavar. Vai para cima. É o Senhor quem está te falando, irmão. É o Senhor, minha irmã, que está te falando. Sabe, essa palavra é para quem está com vontade, para quem está incendiando e o coração está queimando e já sabe, mas ainda está com aquele restinho de medo. Essa palavra é para esse tipo de pessoa. Então eu quero terminar com você, meu irmão. Olha, a palavra diz, meus irmãos, a vida de vocês está cheia de dificuldades e provações, então considere isso motivo de grande alegria, porque quando a sua fé é provada, a perseverança de vocês tem uma oportunidade de crescer. E no versículo 12 ele fala, feliz é o homem que não cede e continua fiel quando é provado,
porque depois receberá como recompensa a coroa da vida, que Deus prometeu àqueles que o amam. Fé, obediência, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. E nós precisamos crer, Hebreus 11:6, que Ele é recompensador. O Cordeiro tem uma recompensa para o teu sacrifício. Então entrega, enquanto ainda há tempo para se amar. Que Deus abençoe os irmãos, que vocês possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.